Pai, nós somos gratos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para recebermos mais da Tua presença, para recebermos da Tua palavra. Senhor, se for possível, pode nos corrigir. Nós abrimos o nosso coração, Pai, para que por meio do Teu Espírito Santo Ele possa ter liberdade para me alinhar meu coração, alinhar minha vida, me dar direções. Pai, nós precisamos. E eu quero te dizer que o Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Tu és maravilhoso. Eu te louvo, eu te glorifico e eu te exalto, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, a Tua palavra é água pura para me purificar, para me lavar, para me libertar, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Eu inclino meu coração para a Tua palavra. Eu e a Tua palavra somos um, em nome de Jesus. Levante a sua Bíblia e diga: eu e a palavra de Deus somos um. Diga: eu tenho, que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer, que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus é guia para a minha vida, em nome de Jesus. Diga: eu repreendo toda distração, todo demônio do inferno, toda doença, tudo aquilo que queira atrapalhar a minha comunhão com Deus e de eu receber essa palavra essa noite, em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar agora. Louvor, pode sentar. Vamos ter aí uns 30 minutinhos ou 20 de palavra. A gente já foi instruído também a respeito da Santa Ceia, mas a gente segue com a mesma direção. Quem está gostando da série do Espírito Santo? A série é o Espírito Santo e a sua unção. Inclusive a gente, quinta-feira, irmão, tivemos um culto poderoso. Quem estava quinta-feira aqui? Quinta-feira quem ministrou a palavra foi Tote. Erinalva. Cadê ela? Está aí? Ah, está aqui na frente. O ensino foi muito bom sobre o fruto do Espírito. Nós não esperávamos o culto terminar da forma que terminou. Depois que aquela irmã veio à frente e pediu perdão, irmão, a unção desceu sobre esse ambiente. E tivemos uma pequena porcentagem do dia de Pentecostes aqui. Nós ficamos cheios da presença, nos embriagamos com o Espírito Santo e recebemos maravilhosamente da presença do Espírito Santo. Deus derramou uma unção poderosa que eu acredito que eu vou falar até um pouquinho sobre essa unção do Espírito Santo, porque tem tudo a ver com o estudo que a gente está fazendo. O tema é o Espírito Santo e a sua poderosa unção. Vocês lembram que no culto passado eu falei do novo nascimento? Nós lemos João capítulo 20, versículo 22, que eu coloquei ali na tela, não precisa colocar. Mas eu faz poucos minutos que eu coloquei, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebeu o Espírito Santo. Vocês lembram que eu falei que a primeira experiência é a mais importante que todo mundo tem que receber? Qual é a experiência? Oxe, estava não no culto, não? Qual é a experiência? Vou repetir. Qual é a experiência? O novo nascimento. E onde é que acontece? Diga: no meu espírito. Porque se eu não nascer de novo, como é que eu vou herdar a salvação eterna? Não foi isso que eu falei? Amém? Li também 1 João 2,27, que diz assim, pode colocar aí, se for rápido, que diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Essa unção que eu recebi por dentro. Amém? Mas existe uma unção por dentro, é só a parte A do texto, viu? Porque aí está o texto completo, né? 1 João 2,27. Mas a parte A, a unção que dele recebeste permanece em vós, só a parte C. Pode tirar. Permanece em mim. Diga: a unção que eu recebi permanece em mim. Agora é interessante notar uma coisa.
uma vez que você recebe a unção por dentro, preste atenção, você precisa se esforçar para aprender. Nós estamos numa série de ensino. Uma vez que eu recebo a unção por dentro, ela não fica entrando e saindo. Amém? Isso significa que um dia eu estou salvo, no outro dia eu não estou. Um dia eu estou salvo, no outro dia eu não estou. Não existe isso, irmão. Uma vez que nós somos salvos, nós somos salvos. Amém? Claro que a gente pode perder a salvação, mas para perder a salvação, perde de qualquer jeito também não. A perder a salvação é o que a pessoa nega a obra de Cristo. Ele não quer mais Cristo. Ele rejeitou Cristo. Aí ele vai perder a sua salvação. Aí ele vai morrer espiritualmente. Porque assim, irmão, se a qualquer momento pode acontecer o arrebatamento, não é verdade? Pode ser agora o arrebatamento. A gente está pregando aqui, de repente o arrebatamento é a retirada da igreja para encontrar com o Senhor nas nuvens. Aí pá, aconteceu o arrebatamento. Se eu tiver brigado com Daniel, eu vou ficar? Hã? Estou com dúvida. Vai ficar ou não? Fica não, irmãos. Por conta disso não. Porque os nossos pecados já foram pagos na cruz do Calvário. Amém? Se fosse nessa ideia, ninguém subiria no arrebatamento. Porque alguma pendência nós vamos ter. Amém? Agora é interessante também entender que uma vez que o Espírito Santo falou conosco a respeito de algo, a gente precisa se corrigir. O mais rápido possível. Amém? A gente não pode alimentar aquele erro, aquele pecado, aquilo conscientemente. Aí isso se torna perigoso. É como se fosse assim, ó. Aqui é você. Deixa eu ver aqui. Vem aqui, Daniela. Daniela representa todos nós aqui. A mão de Deus sobre a vida da gente. Tá assim, ó. Agora, de repente, Daniela começa a sair da direção. A mão continua aqui. Quem foi que saiu? A mão ou ela? Amém? Ela perdeu o Espírito Santo por conta disso? Sim ou não? Não, não perdeu não. Porém, ela está em desobediência. Ela está pisando em território perigoso. Pisar em território... Dá um catucado do irmão e diga, está na hora de acordar. Diga comigo, pisar em território perigoso é perigoso. Não é? Então, perigoso em que sentido? Você vai dar acesso para o diabo tocar na sua vida. Não é assim que acontece? Sair, eu dei acesso. Volta. Estou protegido. Ô, glória. Eu peço que você fique com atenção à palavra. Não se distraia não, por favor, tá bom? Todo mundo fique atento à palavra. Então, eu não perco o Espírito Santo, entra e sai. Tem gente que pensa assim. Né? Vai confessar o pecador, Jesus me perdoa por todos os pecados que eu não sei nem que eu cometi, os que eu vou cometer e tudo. Não é assim, irmão. Se Deus mostrou a gente algo que a gente pecou, a gente pede perdão. Mas eu não preciso ficar apavorado. Eu não preciso ficar ansioso. Pode dormir em paz. Agora, se você sabe, se o Espírito Santo está falando com você e tem uma coisa te incomodando, quem sabe o que é uma coisa incomodando? A gente sabe. Eu me lembrei de uma história aqui de um amigo meu. O Breno vai lembrar, Diogo de Joãozinho dos Passos. Chamava Pezão com ele. Tu lembra? Diogo Pezão. Quem está lembrado? Está lembrado? Não lembra não. Ele era amigo da gente, ele bem grandão, ele tinha uns couro grosso, né? Grandão, lesão. Pra você ter uma ideia, uma vez ele ia descendo lá na praça, ele com aquele chinelão havaiano, o pé dele era grande, uma lapa de pé assim. Aí ele passou debaixo de uma construção, um prego entrou nele assim com uma tábua e ele saiu. Prá! Quando ele chegou, Joãozinho disse, que é isso, Diogo? O sangue escorrendo. E ele disse, eu não vi não. E quando olhou, estava o prego lá dentro.
Aí a gente ia jogar bola lá no Rio de Zé Santa. Aí tinha fizemos um campinho e estava lá. Naquele tempo, Alex Dalila, que é amigo meu, eu gosto demais dele, estava inventando de fumar naquele tempo. Hoje ele é convertido, salvo em Cristo, congrega até no Verbo, Livramento. Ele inventando de fumar, coisa de menino. Aí ele estava com uma piola de cigarro, né? Diogo estava lá sentado com uns coros grossos, não sentia nada. Alex pegava a piola e fazia assim, ó. Aí ele sentado, né? Aí, não, deixa eu voltar um pouquinho antes da história. A gente ia passando no canto e ele com óculos, ele tinha feito exame de vista, né? Ele com óculos. Aí uma galha pegou no óculos dele e fez assim, ó. Puf, aí jogou lá atrás. E ele saiu com a bola, né? Alex pegou o óculos e botou nele e foi com o óculos de Diogo atrás. E Diogo sem ver o óculos. Sem perceber que perdeu o óculos. Quando chegou lá, Diogo se sentou, os meninos jogando bola, e Alex acendeu o cigarro e pegou a piola e fazia tch. Aí Diogo fazia. Alex, aí fazia tch. Aí Diogo. Alex aí. Tch. Aí Diogo, isso é um mosquito agoniado. Aí quando ela olhou para Alex, ele disse, oxente, bicho. Tu fizesse exame de vista também, foi? Ele é um amigão meu, gosto dele. Mas por que eu contei isso? Porque isso tem a ver com sensibilidade. Né? Ele estava zero sensibilidade. E às vezes tem muito crente que está zero sensibilidade. Né? Não percebe quando tem alguma coisa, irmão. Que a gente precisa observar, ser sensível à voz do Espírito Santo. Como é que a gente vai aprender a ouvir a Deus nas coisas grandes se a gente não ouvir nas pequenas? Né? Quais são as pequenas? Tem muitas coisas pequenas. Às vezes você, como eu falei aqui no culto, né? Às vezes você está com dificuldade de receber, porque tem um bloqueio com alguém que está ministrando. Isso acontece. Mas por quê? Aí a pessoa acha que está... Não, bate no peito, eu estou bem com Deus, eu estou bem, estou bem. Uma vez eu estava indiferente com uma pessoa. E a outra pessoa conversando comigo, né? E eu disse, não, eu estou bem, eu estou em paz. Aí ela olhou para mim e disse, tá, não. Não tem como não, você está bem, não. Que ela sabia da história. Rapaz, foi igual uma facada ter entrado dentro de mim, porque quando eu saí de lá, eu parece que abriu, a venda caiu. Eu disse, realmente, eu não estou bem, não. Às vezes a gente está se enganando só, achando que está bem, empurrando com a barriga, mas não está bem, não. Quando a gente está bem, a gente tem que estar completamente bem no coração e em paz. Se tiver alguma coisa aqui acusando ali, quem acusa é o diabo, mas o Espírito Santo, ele está querendo também mostrar algumas vezes. A gente precisa ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então vamos continuar. A primeira experiência que eu falei foi a experiência do novo nascimento. E a segunda experiência, que é uma experiência poderosa, é a experiência da unção vindo sobre nós, que por enquanto eu não vou entrar agora, porque eu quero falar agora do Espírito Santo agindo na criação. Porque, afinal de contas, a gente está numa série sobre o Espírito Santo. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 2. De acordo com o que eu for ensinando, o Espírito Santo for me lembrando algumas coisas, eu vou falando. Antes de ler, diga assim, Senhor Espírito Santo, Tu és lindo, Tu és maravilhoso e eu te amo. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, irmão. Olha, quando a gente ora em línguas, quem gosta de orar em línguas aqui? Eu amo orar em línguas. Eu amo orar em línguas. Eu não oro só quando eu estou sentindo alguma coisa, não. Eu pratico a oração em línguas. Se tem uma coisa que a oração em línguas faz em mim, sabe o que é? É mostrar os meus defeitos. Quanto mais eu oro em língua, tem momento que eu oro tanto em língua que parece que eu sinto sujo. Mas por quê? Porque a oração em língua vai expondo as nossas falhas. Amém? Então,
Se eu estou expondo minha falha, é porque eu tenho que me consertar. Amém? Vamos lá. Olhar aqui o Espírito Santo na criação. Gênesis 1, verso 2. Nós estamos conhecendo a pessoa do Espírito Santo. Essa pessoa maravilhosa. 1, 2, diga, vamos lá. A terra, todo mundo. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém? Onde o Espírito Santo, olha que interessante. Aqui nós encontramos a presença do Espírito Santo. Porque quando eu estava preparando esse estudo, eu pensei o quê? Eu quero ver a atuação do Espírito Santo no começo. Agora imagina a gente começar vendo o Espírito Santo agindo desde a criação. A terra, porém, estava o quê? Sem forma e vazia. O que é que eu aprendo com isso? O Espírito Santo faz parte da criação. Ele faz parte da criação do novo nascimento. Ele faz parte da maturidade da nossa vida. E é bom a gente ter esse conhecimento, porque quando eu começar a me relacionar com o Espírito Santo, o que é que vai acontecer na minha vida? Eu vou também desenvolver os frutos que pertencem a Ele, que está dentro de mim. Diga, a paciência está em mim. Então, nunca mais ore, Senhor, me dá paciência. Porque essa oração é errada. Como é que Deus vai dar uma coisa que Ele já te deu? Já está em mim. Diga, a paciência está em mim. Porque quando eu nasci de novo, o Espírito Santo não fez morada em mim? Tem alguém mais paciente que o Espírito Santo? E Ele não fez morada em mim? Diga, a paciência está em mim. Diga, a bondade está em mim. A fé está em mim. O domínio próprio está em mim. Ah, como eu queria ter domínio próprio. Não é que você quer ter. Você precisa exercer. Amém? Você precisa exercer. Eu dando uma instrução ali a Flauber, ele disse, pastor, eu venci hoje. Não foi assim? Consegui vencer. Eu disse, precisar qualquer coisa, só falar, a gente toma um café. Já falei em café logo. Aí eu disse, olha, Flávio, tem um texto que eu gosto de usar muito. Você pode pegar esse texto. Resistir, diga comigo, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você pode aplicar esse texto em qualquer situação de tentação na sua vida. Como assim, pastor? Eu resisto a isso em nome de Jesus e ele vai fugir de mim. Irmão, é tiro e queda. Quando você usa a palavra, o diabo corre. A tentação corre. Amém? Então você precisa resistir. Então se eu já tenho, eu tenho o domínio próprio. Eu tenho a mansidão. Você pode orar assim, Senhor, quem quer orar comigo? Então vamos orar. Diga, Senhor, eu quero exercer a mansidão. Agora olhe para seu irmão e diga, eita, tu não sabe o que tu pediu. Amanhã se prepare, viu? Se prepare para as situações que vão vir. Aí você vai se lembrar. Eu preciso agora ser manso. Amém? Eu preciso agora ter domínio próprio. Então é uma atitude de algo que já está em mim. O Espírito Santo já colocou em mim, então eu só vou exercer, eu só vou agir. Com a ajuda de quem? Do Espírito Santo de Deus. Vamos ler. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Observe, irmão, que não havia existência de nada. Só havia a terra sem forma, vazia. Alguns estudiosos dizem que provavelmente antes disso havia dinossauro e com a queda de Lúcifer houve uma explosão na terra e ficou um caos. A gente não pode dizer de certeza, mas quem sabe se realmente não pode ter sido isso mesmo. Mas afinal de contas, a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava. Ele estava pairando. Amém? Ele estava pairando, esperando para agir. O Espírito Santo, ele age quando se tem comando
e quando se tem atitude. Amém? Comando e atitude. O papel do Espírito Santo é pegar junto comigo. Por exemplo, se eu creio na oração em línguas, eu fui batizado com o Espírito Santo e passei a orar em línguas, quem vai pegar junto comigo? O Espírito Santo. Mas não é o Espírito Santo que vai pegar a sua língua e fazer você orar. Tem muita gente que ainda não ora porque ele está esperando o Espírito Santo pegar a língua dele. O Espírito Santo, como lá em Atos dos Apóstolos, né, que vem as tochinhas de fogo, você levanta, lá vem aquela tochinha de fogo e faz: ora, Joãozinho. Não é assim, irmão. Olha para seu vizinho e diga assim: ele te capacitará, mas é você que deve orar. Ele vai pegar junto. Você tem a fé, você crê e você age e ele se move. Amém? Ele se move. Igual ele se moveu, o Espírito Santo se moveu quinta-feira de uma forma poderosa, com uma unção sobre as nossas vidas. Porque existe unção que é para curar, existe unção que é para libertar de uma prisão de Satanás. Mas você sabia que existe unção que é para a gente usufruir? Amém? Exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo sobre eles. Que a Bíblia diz que eles ficaram como se estivessem embriagados. Eles estavam usufruindo de uma unção. É importante eu saber isso, porque fazia tempo que eu tinha me embriagado na unção. Quem nunca se embriagou na unção, irmão, pensa numa coisa maravilhosa. É muito gostoso. E quinta-feira, né, naquele ensino que Toti trouxe, quando a irmã veio à frente que pediu perdão, naquele exato momento, irmão, a unção caiu em mim assim, ó. Foi rápido, foi como um relâmpago. Quando caiu em mim, eu já fiquei eletrizado. O corpo é eletrizado, as pernas já começam a amolecer. Eu olhei por menina aqui para ver se tinha alguma, se estava tudo normal no altar. Eu disse: eu não sei vocês, mas a unção caiu. Andei para cá de volta. Diga: a unção é do Espírito Santo. E eu disse: Senhor, o Senhor me deu essa unção agora. Eu eletrizado, meu ombro já começa a dar choque. Eu estava consciente. Porque as coisas de Deus são conscientes, irmão. Não é macumba, não é feitiço, não é bruxaria, não é nada disso, é consciente. E são maravilhosas. Eu saí encantado, eu saí maravilhado, eu saí refrigerado quinta-feira. Quem recebeu a unção saiu refrigerado. E eu disse: Senhor, mas o Senhor, a irmã veio aqui, né? Eu orei por ela e ela caiu pelo poder, se tremendo. Ela estava sendo eletrizada ali pelo poder, pela unção do Espírito Santo. E eu disse: Senhor, mas está em mim. Mas por que está? Tem algum propósito? Eu ia acabar o culto, todo já tinha concluído a ministração e eu ia acabar o culto. Só ia dar os avisos, falar algumas coisinhas. Mas eu falei com o Espírito Santo: não, tem alguma coisa, o Senhor quer fazer alguma coisa. E eu desci da plataforma, e quando eu desci, comecei a andar, e a unção começou a se espalhar. Eu não forcei, irmão. Foi algo supernatural. E de repente, tinha pessoas dando risada, sorrindo, outros caindo. Tiago disse que, acho que foi Tiago que disse que Aldinho veio me segurar. Eu fui me segurar em Aldinho, quando eu botei a mão em Aldinho, pá, no chão. Né? Quando eu olhei lá atrás, o nego estava cheio da presença do Espírito Santo, parecia que estava dormindo assim, ó. E o mover começou a pegar sobre a igreja, todo mundo recebendo. E eu tocava numa pessoa e eu era lançado para trás. E ali não era unção para cura, apesar que Deus pode ter curado, não sei. Mas era unção para nós usufruirmos. Pessoas sorrindo, irmã Terezinha rindo. Cadê ela veio hoje? Irmã Terezinha me deu um abraço e Tiago dizia que eu tentava soltar e ela não queria me soltar e ficava aquela luta.
E ela se agarrou, parece que ela está recebendo mais. E ela, ela dando gargalhada. Quem não entende, pode ser alguém que estava ali e não entendeu, mas era um mover da unção. Às vezes a pessoa diz, às vezes tem pessoas que dizem, mas eu não concordo com isso não. Não existe isso não, isso é besteira. Mas quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, a mesma pessoa que diz isso tem a Bíblia. E quando ela lê, vê na Bíblia e diz, realmente está na Bíblia. Mas quando vê na prática, fica escandalizado. Então não se escandalize não, irmão, com o mover do Espírito Santo. Porque terá momentos que o Espírito Santo vai se mover, sim. Para a gente sair daqui refrigerados. Vai ter momento, talvez, no momento, o Espírito Santo sabe a hora certa de derramar uma porção mais forte. Que ele sabe o momento que as pessoas exatas, que eram as pessoas que eram para estar no culto. Era justamente aquelas pessoas. Culto que os membros estão presentes, pode ter certeza que ele vai fazer algo sobrenatural e extraordinário. E ali era ele derramando de uma unção para a gente aproveitar. Olha para seu irmão e diga, aproveite, irmão. Quando ele vier. Quando eu olhei para o profeta na cadeira e o profeta assim, coisa mais bonita do mundo, eu não deu nem tempo de chegar, ele caiu sobre o poder. Quem foi abençoado quinta-feira? Rapaz, eu ia andando no corredor, não é? Quando eu ia andando no corredor, quando eu olhei para a Mari assim, o Espírito Santo veio de uma forma tão grande sobre ela assim, que ela fez, que ela foi arremessada na cadeira. Ninguém se machucou, irmão. Alguém se machucou aqui? O Espírito Santo até nisso sabe trabalhar. Glória a Deus, mas eu fui poderosamente abençoado. Pode deixar o texto lá. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Vamos ler. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora olha o versículo 3. E disse Deus, haja luz. O que é que eu aprendo com isso? Que para a criação foi necessário Deus falar. O Espírito Santo estava lá se movendo, pairando sobre as águas. Mas ele estava só esperando um comando para poder fazer. Aí Deus disse, haja luz. Quando Deus disse luz, quem pairava, formou a luz. Quem está entendendo? O Espírito Santo está só esperando os comandos seus para começar a mudar a situação na sua vida. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo, eu não sei qual é a situação, não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é um ataque do inferno, mas o Espírito Santo está pairando, só esperando a voz de comando. Haja luz, meu corpo é sarado, eu não tenho essa doença, recursos estão chegando, eu chamo a existência, eu declaro minha família convertida, em nome de Jesus, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. Como é que as coisas vão acontecer se eu não tiver essa parceria com o Espírito Santo? Amém? E parceria, para nascer de novo eu tenho que abrir a boca. A Bíblia não diz, se confessar com a tua boca, serás salvo. Então, até para nascer de novo, eu preciso falar. Eu preciso falar. Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor, te recebo como muito suficiente Salvador, e o Espírito Santo está pairando. E na hora que eu falo, o que é que ele faz? Ele entra dentro de mim e me torna uma nova criação. Então, cuidado com aquilo que você está falando. Se você está falando muito em dificuldade, mais dificuldade você terá. Se você estiver falando de problema, mais problema você terá. Porque você está inibindo a ação do Espírito Santo. Você não pode liberar palavras negativas, nem na sua casa, nem no seu trabalho, em nenhum lugar.
vai ter vontade às vezes de você dizer, eu estou fraco, mas não diga. Amém? Quando der a vontade de dizer eu estou fraco, você diz, eu estou forte. Quando você faz isso, você está dando a liberdade para o Espírito Santo agir. Haja luz. Levante a mão e declare, haja luz. Quem está fazendo o rema? Diga o rema. Mais convicção. Rema já está pago. Diga, não vai faltar nada. Eu verei a provisão de Deus em nome de Jesus. Eu estou liberando para que o Espírito Santo faça. Amém? Da mesma forma que Deus faz, nós devemos fazer também. Irmão, até você, quem quer emagrecer aqui? Vou repetir, quem quer emagrecer aqui? Sabe por que você não está conseguindo emagrecer? Comendo demais, boa. Essa foi boa. Também. Mas, mais uma vez, o Espírito Santo me disse, porque a dificuldade de emagrecer. Porque ele me disse, ele me corrigiu. Você fica dizendo que é difícil baixar a barriga? Não diga que é difícil baixar a barriga. É fácil. Amém? Diga, você vai sair daqui. Topa nela, velho. Você vai sair daqui. Amém? Todo mundo fala que São Vicente é difícil. Mas ele encontrou Kleber dizendo que é lá que tiraria a provisão. Toda vez que você fala com Kleber, Kleber fala bem de São Vicente. Mas muita gente lá está falando mal. E Kleber está falando bem. E o dinheiro que era para estar no bolso daquelas pessoas está vindo para o bolso dele. Diga, eu declaro, em nome de Jesus, recursos vindo para minhas mãos, para eu financiar a obra de Deus. Não diga que é difícil parar de fumar, não, você que está fumando. Não diga, mas é porque é difícil, porque você ouviu tantas pessoas dizendo que é difícil, que você não consegue, porque você fala, é difícil, é difícil, é difícil. Comece a mudar o repertório. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, diga glória a Deus. Último versículo para a gente finalizar e continuar domingo. 1 Samuel 10, versículo 1. Nós vamos ver agora a unção do Espírito Santo vindo sobre Samuel. A unção do Espírito Santo vindo sobre Samuel. Perdão, sobre Saul. Amém. 1 Samuel 10, versículo 1. Porque nós temos a unção por dentro. Diga, eu tenho a unção por dentro. Mas também eu posso ser ungido por fora. Amém? Eu posso receber a unção por fora. E o diabo reconhece um crente ungido por fora. Ele se estremece. Vamos lá, 1 Samuel 10, versículo 1. Samuel. Coloca na versão NVI, por favor, fica mais fácil um pouco. Eu vou parar em 2 textos aqui para a gente continuar domingo. Lê comigo. Samuel apanhou uma vasilha com óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Irmão, quem não conhece a história de Samuel e Saul, Samuel era profeta, Saul era um jovem que Deus estava separando ele para reinar sobre Israel. E nesse exato momento ele estava atrás da jumenta do pai dele que tinha se perdido. Amém? O pai dele disse, vá atrás da minha jumenta. E ele foi atrás e parece que ele se perdeu. O pai dele agora estava preocupado porque não encontrava mais e já tinha passado dias. E ele encontrou com esse profeta Samuel. E ele foi atrás de Samuel.
e Samuel teve uma direção de Deus para ungir Saul. E ele pegou um óleo e ungiu Saul. Deixa eu só quebrar um biscoito aqui que vai ser muito importante. Porque eu percebo ainda que tem pessoas ainda que ainda não têm esse entendimento. Eles têm muita fé no óleo, no azeite. Não é errado ter a fé no azeite. Mas deixa eu te dizer. No Antigo Testamento, as pessoas usavam muito o azeite ou o óleo para ungir as pessoas. As pessoas eram ungidas para um ministério e elas iam e derramavam aquele óleo, que havia uma representação do Espírito Santo. Mas, na verdade, não era o óleo que estava ungindo. Quem era que estava ungindo? Era o Espírito Santo. Amém? Só que no Novo Testamento mudou. Eu sei que existe um versículo na Bíblia que diz assim, Tiago 5,14. Eu quero ler. Estou ensinando, viu, igreja? Amém? Vocês estão compreendendo o que eu estou ensinando? Quando for pregando é uma coisa, ensinando é outra. Vamos lá. Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Por quê? Tem tudo a ver com o tema, viu? O Espírito Santo e a unção, sua poderosa unção. Está alguém entre vós doente? O que é que diz? Faça a oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Versículo 15. E salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, se lhe hão perdoado. Olha que oração poderosa. Perdoa o pecado e ainda cura. Mas deixa eu te perguntar, quem curou foi o azeite ou foi a oração da fé? Então, irmão, não existe no Novo Testamento, você não vai ver no Novo Testamento, estou falando do Novo, na Nova Aliança. Leia Mateus, o único texto que fala do azeite é esse aqui. Se tiver outro, eu não estou lembrado. Mas você não vai encontrar alguém pegando o azeite para levar para casa para ungir parede. Eita, comprei meu carro, vou ungir meu carro. Pastor, o senhor pode ungir meu carro? Não tem, irmão. Aqui é só algo simbólico. Nós ungimos no sentido de um elemento só para despertar a fé da pessoa. Coloca o óleo porque a pessoa está sendo tocada por aquele elemento. Mas aí a Bíblia diz, mas a oração da fé. Não é o azeite. É um elemento que desperta a fé. Amém? Então não preciso mais pegar o azeite para... Eu vou ungir meu cachorro, vou ungir a parede, vou ungir... Porque eu percebi um demônio aqui, eu vou estar colocando. Não, irmão. Olha para seu irmão, não é mais assim que funciona, não. Diga, você já é ungido. Pegue a autoridade, sacode ele aí. Diga, pegue a autoridade que Deus te deu e bota o demônio para correr. Amém? Eu não vou precisar ungir, eu vou ungir aqui. Não, eu já sou ungido. A unção está em mim. Agora eu posso receber mais do Espírito Santo. Aqui aconteceu um caso separado com Samuel no Antigo Testamento. Mas é interessante que nessa passagem, irmão, Samuel também recebeu a unção sobre ele. Diga, eu posso receber a unção sobre mim. Agora diga comigo, para aprender. Eu tenho unção dentro, mas eu posso receber sobre mim. É forte, né? Imagina, irmão, Eliseu. Eliseu subiu até o Monte Carmelo. Vou falar bem devagarzinho aqui para você entender. Subiu até o Monte Carmelo em um desafio com os profetas de Baal. E ele propôs um desafio e disse, olha, vocês dizem que Baal é Deus, que é ele que comanda a chuva. Ele tinha profetizado, Eliseu tinha profetizado, já fazia 3 anos e meio que não chovia. E ele disse, você entende que Baal é Deus? Então vamos fazer o seguinte, faça um altar, vocês oram aí,
e eu faço o altar aqui, o Deus que derramar chuva, o Deus que mandar fogo, esse é o Deus. E estavam lá os profetas de Baal. Diz a Bíblia que ele se sacrificava, ele se cortava e nada, e rogava, e Eliseu tirava onda com ele e diz: cadê? Cadê o Deus de vocês? Está mudo? E ele se cortava e nada de Deus mandar o fogo. Elias, né? Elias. Eu disse quem? Perdão, viu? Elias. Obrigado, David. Mas agora vem a vez de Elias. Elias, para provocar, ele disse: pega água aí. Eu só imagino o profeta Neto nessa hora. Isso é coisa do profeta Neto. Ele disse: pega água aí. Fez o altar e lá vem o profeta Neto com um balde de água desse tamanho. Isso é a cara do profeta Neto. Aí Elias faz uma oração e puf, desce fogo e lambe a água. E ali todo mundo vê quem é Deus. Acabe, que era o rei, cheio de idolatria, desce e vai embora na carruagem. Presta atenção, vai embora na carruagem. Que eu vou chegar no ponto que eu quero falar. Vai embora na carruagem. E Elias vai para o monte e ora. Aí de repente Elias manda seu servo: vai olhar como é que está. Ele fazia 3 anos e meio que não chovia. Aí ele olhava e nada. Quando voltava, aí o servo de Elias disse: tem uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Quem já viu esse? Quem já viu aquele louvor? Eu vejo uma pequena nuvem. Nós tocávamos muito, né, lá em Melisa. Eu não sei se era em Melisa. Aí ele disse: quando ele disse assim, pronto. Disse, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da palma de um homem. Só que Acabe já estava indo embora para casa. Depois desse incidente que aconteceu lá no Monte Carmelo, foi embora. De carruagem. E já era uma distância entre 25 a 30 quilômetros. Mais longe, daqui em Teixeira mais ou menos. E a Bíblia diz que Elias saiu correndo e conseguiu acompanhar o rei Acabe. Em uma distância de mais ou menos quase de 25 a 30 quilômetros. Como é que um homem consegue naturalmente acompanhar uma carruagem de cavalo, ele estando bem atrás? Tem condição? Por que ele acompanhou? Abra aí 1 Samuel 10:6. Não, perdão. Não, agora não. Não é esse texto não. Sabe por que ele acompanhou? Não sei se eu coloquei esse versículo aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Glória a Deus. Quem está aprendendo aí? Amém. 1 Reis 18:46. É importante. Estou fechando, viu? Amém? Vamos tendo uma paciênciazinha porque nós estamos estudando. Vamos lá. É em cima do texto que eu venho falando. A mão do Senhor. Volta o versículo 45 para ver o que é que diz. Eu quero que todo mundo leia. Lê comigo. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvem e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Vamos ver o versículo 44 para ver. Olha aí aquele texto que eu disse. Vamos ler todo mundo junto? 3, 2, 1, já. Do mar, uma nuvem pequena como a mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Eu sei que tem pessoas que podem não estar conseguindo ainda raciocinar, mas preste atenção. Esse momento aqui era Elias no monte pedindo a Deus para trazer chuva. Porque tinha seca, 3 anos e meio. Amém? Estava lá pedindo para trazer chuva. E o servo dele foi olhar. Quando olhou, viu uma nuvem. Né, do tamanho da mão do homem. Aí Elias disse a ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Vai ser 45. Vamos lá.
Dentro em poucos, os céus se enegreceram como a nuvem e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para... Vamos lá, versículo 46. Pode vir um louvor, viu? A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Raciocina comigo. A Bíblia diz que a mão do... veio sobre quem? Sobre Elias. E ele conseguiu correr, mas ele não correu naturalmente. É isso que eu quero que você entenda. Ele correu sobrenaturalmente. Quem já viu o filme de The Flash? Pronto, foi mais ou menos assim. Para Deus é impossível. Mas por que ele correu tão veloz, de uma forma que nenhum homem na face da terra pode correr? Da unção do Espírito Santo. A mão do Senhor veio sobre ele, e ele disparou e conseguiu. A mão do Senhor veio sobre ele, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Versículo 47. Somente para dar uma mensagem. Versículo 46, né? 47, vai lá. Tem não? Então é só até aí, né? Só para dar uma mensagem para Acabe. Amém? Diga, a mão do Senhor, pode ir tocando, viu? A mão do Senhor veio sobre Elias de uma forma sobrenatural. Naturalmente falando, as pessoas iam dizer, para que isso? Isso é besteira. Mas era só para ele dar uma mensagem para ele, porque a chuva vinha e ele foi lá bem rápido, velozmente, debaixo da unção para dar uma mensagem. Porque Deus pega uma pessoa que tem a unção dentro agora. Ele não tinha, né? Porque ele não era nascido novo. Mas nós temos a unção dentro. E derrama uma unção sobre, para nós fazermos coisas sobrenaturais. Acho que você não entendeu não. Tinha dado um glória bem forte. Isso é a unção dele. A unção do precioso Espírito Santo vindo sobre Elias de uma forma só. O que é que eu quero dizer com isso? Que Deus pode nos ungir de uma forma sobrenatural para você fazer aquilo que você nunca pensava que ia conseguir fazer. Deus pode ungir você com habilidades sobrenaturais para negócios. Deus pode ungir vocês sobrenaturalmente para exercer seu ministério. Amém? É uma unção sobre, é uma capacitação sobre a sua vida. Amém? Da mesma forma, por isso que às vezes as pessoas recebem uma unção e começam a correr dentro da igreja. Quem já viu isso aqui? Elas estão recebendo uma unção sobre elas. Agora, interessante que, como eu disse, tudo é consciente, mas a gente percebe quando a unção está vindo sobre nós. Amém? Glória a Deus. Diga, Espírito Santo, eu amo a tua doce presença. Eu quero te conhecer melhor. Fique de pé. Eu quero gerar intimidade contigo. Vai, declara, eu quero ter uma comunhão mais profunda contigo. Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigado pela tua doce presença. Você pode começar a louvar e agradecer a Ele? Levante a sua voz. Eu queria que você levantasse a sua voz. Aleluias. Levante sua voz mesmo. Levante. Levante sua voz em gratidão, em louvor, em adoração a Ele, a presença dEle, ao Espírito Santo. Aleluias. Obrigado, Espírito Santo. Eu vou esperar você atender o comando, viu?
Você pode levantar a sua mão e começar a adorar Ele com mais intensidade? Haverá ocasiões, irmão, que o Espírito Santo vai se apoderar de nós. Amém? Nós não podemos ter medo de ser apoderados pelo Espírito Santo. Quando Samuel ungiu Saul, ele deu algumas instruções a Saul. E ele disse: ó, vá para tal lugar, faça isso e faça isso. Vai chegar uma região que você vai encontrar uns profetas. E esses profetas vão ungir você. Liberar algumas palavras. 1 Samuel 10:6, coloca aí. Quando Saul obedeceu àquela direção, a Bíblia diz: então o Espírito do Senhor se apoderou de ti, se apoderar de ti, Samuel disse a Saul, se apoderar de ti, profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Vamos ler aqui junto, todo mundo? Vamos lá. O Espírito se apossará de ti, e tu serás mudado em outro homem. Por causa que o Espírito se apoderou. Amém? O Espírito se apoderou. Quem quer ser apoderado pelo Espírito Santo? Aleluia. Então levante sua mão e comece a adorar. Aleluia. Comece a dar glória. Levante a sua voz. Aleluia. Eu quero ver a igreja dando glória. Aleluia. Oh, Espírito Santo, se apodera com a tua unção preciosa, com a tua glória. Vem, Espírito Santo, unge, Espírito Santo, com o teu poder, com o teu poder, com o teu poder, com o teu poder. Ora aqui, Tiago. Aleluia. O outro. Ei, cherrabassore que cheranda brabassore que chelenabras. Ei, chobro soro cochobresere que cheradabras. Ei, uma nuvem de glória. Ei, começa a se entregar, começa a falar com Ele. Ei, eu quero receber dessa unção. Eu quero que essa unção me capacite. Eu quero receber da unção. Ei, aonde é a honra da unção? A unção chegará onde você está. Enche esse povo, Senhor. Glória do Espírito Santo sobre esse povo. Glória do Espírito Santo sobre essa casa. Fortalecendo aquele que está fraco. Fortalecendo aquele que queria desistir. Ei, a unção desse ambiente. A unção desse lugar. Ei, deseje no seu coração. Comece a falar com a sua boca. Ei, me enche, Espírito Santo. Me enche, Espírito Santo. Eu preciso da tua presença. Eu preciso dessa unção. Oh, oh, reke cheraba sore que cherala babas. Arraba sore que cherebe cachoro de bras. Ei, charaba sore que cherebe cachoro de bras. Ei, charama sore que cheraba de bras. Ei, com porta do céu está sendo aberta. Com porta do céu está sendo aberta. Oh, reke cheraba cacharaba sore que chere. Errandaba sore que cherada bas. Oh, rere que cherada babas. Ei, charaba sore que cherada bas. Oh, roroco chobro soro que cherada bras. Erreke cheraba cacharaba sore que cherada bas. Ei, charana sore que cherebe cachorobus. Oh, reke chalaba bas. Ei, charaba sore que cherala babas. Ei, charaba. Oh, reke cherada bras. Sobre camanara bria sobre calabra brasherere mamamas. Shikenemba sombre calabria badagia sombre. Oh, a nombre kembinabia gasto crombra rababas. Shekeandorombra bragaia so. Ei, se tu tem uma boca, abra a tua boca nessa noite. Não espera alguém tocar em você. O Espírito Santo está aí. Aleluia!
dezembro. Se tem algo nessa noite aí, Deus está te tocando nessa noite. Aleluia! A tua bondade, Senhor. Ei, camabia, rambia, rassombre, camia, rassebra, le candoro, mamma, e sombre, rique, chequerere, sonderaço. Oh, a tua palavra diz, Senhor, abra a tua boca e te encherei. Abra a boca nessa noite. Aleluia. Aleluia. A responsabilidade é sua, viu? De se mover no Espírito. A responsabilidade é nossa. De sermos apoderados. De recebermos, de desejarmos. Existem capacitações sobrenaturais. E nessa série do Espírito Santo eu creio, irmão, que durante esse período que nós estivermos falando da pessoa do Espírito Santo, Ele vai nos capacitar para alguma coisa, irmão. Não é nada em vão, não. E eu creio em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, se apodera do Espírito Santo. Deixa Ele encher você. Deixa Ele encher você. Aleluia! Você pode adorá-lo. Você pode abrir sua boca e glorificá-lo. Aleluia! Ora, Espírito Santo, enche, nos enche, nos capacita. Vem sobre nós com a tua poderosa unção, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover.